Live da manhã. O tema de hoje é se ponha à frente do seu tempo. É muito importante isso daqui. Você ainda não viveu aquilo que você quer viver. Você ainda não realizou aquilo que você quer viver. Mas se coloque acima do seu tempo. Por quê? A gente já conversou sobre isso. O nosso inconsciente é a conexão entre o mundo de cima, entre o mundo espiritual, entre Deus e você. Então, quando você está pensando coisas negativas, quando você está com medo, o que que acontece? Você começa a trazer para o seu inconsciente sonhos de medo, você começa a trazer desespero, você começa a trazer uma ansiedade sem explicação. Por quê? Porque o seu inconsciente não é o seu racional, é o seu irracional, é aquilo que não pensa, só que é a sua conexão com o mundo de cima. Tá entendendo? Então você perde a conexão, você perde a alegria. E aí o que que acontece? Você começa a viver aquilo, você começa a viver aquela insegurança, você começa a viver aquele medo, você começa a viver aquilo que você já está projetando na tua mente que vai dar errado. E aí dá errado. Então, esse negócio que as pessoas falam muito sobre pensar positivo e tudo mais, nada mais é do que o quê? Do que você programar o seu inconsciente. Você programar o seu inconsciente para ele trabalhar para você. Porque para pensar comigo. O que que te trava de fazer as coisas que você tem que fazer? O que que te sabota? Não é a ansiedade? Não é o medo? Não é aquela sensação dentro de você que você não sabe nem explicar? É o seu inconsciente. Então aqui eu quero trazer de forma muito racional para você o quanto o seu inconsciente te sabota, o quanto ele te atrapalha quando você está pensando negativo. Vamos falar de lei de atração, mas vamos falar do lado racional da coisa. A lei da atração eu acredito muito que funciona. Mas mais do que isso, quando você está inundando o seu inconsciente de negatividade, de pessimismo, de incerteza, você vive aquilo. Você faz com que o seu corpo sinta aquilo. Você fica com a energia para baixo, você fica com o ombro caído, você fica sem acreditar em si mesmo. Agora, quando você pensa positivo, quando você se coloca à frente do seu tempo, eu vou falar um pouco sobre o que é isso, o que que acontece? Você começa a viver aquilo, você começa a levantar, você começa a acreditar, mesmo naquilo que ainda não aconteceu. O que que é colocar a mente à frente do seu tempo? É você olhar quem é a pessoa que você quer se tornar. Quem é? A cabeleireira que você quer se tornar? Quem é a maquiadora que você quer se transformar? Quem é a pessoa de sucesso que você quer ser? Você vai olhar o que que ela faz, o que que ela come, onde ela anda, com quem ela conversa. Começa a mapear tudo isso. Levando uma coisa em consideração, você não pode se comparar. Porque vida de rede social é uma coisa, vida real é outra. As pessoas não postam exatamente aquilo que elas vivem. Então não é o objetivo de se comparar. Sem contar que ela está num degrau, você está em outro. Não é comparação. Mas é uma modulagem. Você vai analisar o que que ela tem de melhor, o que que ela está fazendo em essência. E você vai começar a viver acima do seu tempo. Você vai começar a perceber quais são os princípios, quais são os valores que eu preciso dominar, o que que eu preciso fazer, com quem que eu preciso desconectar, que tipo de energia eu estou passando. Começa a olhar expressões, começa a olhar postura, começa a olhar o que é falado, começa a olhar, começa a observar. E você vai começar a viver à frente do seu tempo, tanto em mentalização quanto na prática. E o que que isso acontece quando você vive à frente do seu tempo? Você começa a programar o seu inconsciente para uma frequência diferente. Você começa a vibrar diferente. Existem estudos que falam que somente de mentalizar o sucesso dia após dia, dia após dia, dia após dia, o seu inconsciente ele começa a trabalhar o seu corpo, as suas microexpressões, elas começam a trabalhar como se você já tivesse realizado aquilo. Você entende o quanto que isso aqui é forte? Gente, tem coisas que você consegue enxergar claramente. Não tem aquele negócio de o santo bateu, o santo não bateu. Chega uma pessoa e você fala, nossa, eu não fui com a cara dela. O que que é isso? São microexpressões, é a energia, é o campo de energia que você consegue sentir da pessoa. E muitas vezes o seu campo de energia está baixo. Muitas vezes você não consegue conectar pessoas. Sabe aquele negócio que as pessoas chamam de carisma? Muitas vezes o seu carisma está baixo. Por quê? Porque o seu inconsciente está poluído de negatividade. O seu inconsciente está poluído de incerteza. E aí você fica com a energia baixa. Existem emoções que os atores eles não conseguem
expressar direito. Por exemplo, a emoção da tristeza é uma das mais difíceis de fazer. Porque não é só a tristeza da boca, as microexpressões. Meu, é muita coisa. Não dá pra fazer. Então, o que que os atores fazem quando eles vão expressar tristeza? Eles lembram do dia mais fúnebre da vida deles, do dia mais complicado, do fundo do poço. E aí eles se entristecem de verdade para poder exemplificar a cena. Então, assim, da mesma forma, você, com o que você vai fazer, você precisa vibrar nessa energia para cima. Você precisa imaginar você já vencendo, dia após dia. Como que você faz isso? Existem técnicas para você programar o seu inconsciente para isso. Faz um quadro de mentalização. Começa a colar imagens do que é o você de sucesso. Começa a escrever todo dia a mesma coisa. O que que você vai fazer? Começa a modular pessoas. Porque aí você vai começar a viver à frente do seu tempo. E o seu inconsciente vai começar a trabalhar para você de uma forma purificada. Aí eu vou recapitular algumas coisas que a gente já viu em lives passadas. Por que que tem pessoas que não têm o inconsciente trabalhando para elas? Porque elas ficam distraídas com bobagem. Uma pessoa que fica distraída com esses joguinhos de tigrinho, de aposta esportiva, de aposta de não sei o que, de cassino. Uma pessoa que fica distraída com pornografia. Uma pessoa que fica distraída rodando feed. Uma pessoa que fica distraída cuidando da vida dos outros. Uma pessoa que fica distraída com fofoca. Ela faz com que o seu inconsciente só pense aquilo. Só esteja trabalhando nessa frequência. Somente nisso. E aí, e a sua conexão com o futuro? E a sua conexão com essa energia boa que você quer transmitir? E a sua conexão com Deus? O inconsciente, ele é nada mais nada menos que a conexão entre o seu consciente e a mente superior. E a mente do grupo também, pelo qual você faz parte. Tá entendendo o poder disso aqui? Tá entendendo o poder destrutivo que isso aqui também tem? Tem um poder muito construtivo, mas tem um poder muito destrutivo também. Porque se você vibra na frequência errada, você atrai as pessoas erradas. Você atrai as pessoas erradas. Você afasta as pessoas certas. Por quê? Porque fisicamente você já tá diferente. Você tá aquela pessoa fechada que ninguém quer chegar perto. Ou, diferentemente, você é aquela pessoa carismática que as pessoas querem ter por perto. Você começa a acreditar, você começa a fazer. Ontem a gente teve encontro do portal e eu analisei uma coisa. Boa parte da galera não estava fazendo um detalhe, apertar um botão. As pessoas estavam travadas para apertar um botão. Uma das meninas falou assim: Olha, estou com medo de perder dinheiro, por isso que eu não faço anúncio. Falou: Você está com medo de perder dinheiro. Aí eu peguei e levantei uma coisa: Se você perdesse R$ 100 por mês, isso mudaria a tua vida? Te empobreceria? Ela falou: Não. 200? Ela falou: Não. Falei: 300? Ela falou: Já começou. Falei: Então tá bom. 250? Beleza. Falei: Então vamos estabilizar 200 aqui. R$ 200 não vai mudar nada na tua vida. Não. Você tem coragem de queimar R$ 200 todo mês? Tem. Então vai lá e faz esse negócio. Por que você não tá fazendo? Medo de perder. Quem tem medo de perder a semente nunca vai ter um pomar. Vocês não podem comer as sementes. Vocês têm que replantar. E não pode ter medo de plantar, medo da colheita. A sua colheita sempre vai ser maior do que aquilo que você plantou. Eu trouxe esse conceito no portal ontem. Você tem uma maçã. Essa maçã tem 5, 6 sementes. Se você pega uma dessas sementes e planta uma macieira, quantas sementes tem dentro dessa semente? Quantas maçãs tem dentro dessa semente? Não dá para saber, é exponencial. Por quê? Porque a macieira que você plantou, ela vai nascer, vai dar muitas maçãs, cada maçã tem um monte de semente. Se você pegar e replantar, você já tem um pomar com uma árvore, você já tem um pomar inteiro, uma semente, na próxima colheita uma árvore. Se a gente fizer com milho é mais rápido. Você come todo o milho, pega uma semente do milho e planta. Vai dar uma planta do milho, que vai dar vários sabugos. Desses sabugos, você pega uma. Você pega, aliás, do próximo sabugo, né? Você pega um sabugo de milho, que seja. Come o resto e pega um. Você vai plantar, você já vai ter um monte. E é muito exponencial. E aí você para pensar que não é só aquele local, aquela lavoura, aquela macieira. Se alguém em outro lugar que você vendeu essa maçã pegar e plantar, ela consegue multiplicar pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Só que as pessoas elas ficam travadas no medo. Elas ficam travadas nos fantasmas do inconsciente. Aquilo que vocês
pegam como mundo espiritual, tá tudo aqui, ó, no inconsciente coletivo e no inconsciente individual. Os nossos fantasmas do passado, as coisas malignas, digamos assim, tá tudo trabalhando no inconsciente. É por isso que você não pode estar vibrando nas frequências erradas. Você perde até a sua conexão com o Criador quando você está vibrando em frequências erradas. E não é à toa que a própria Bíblia fala para você não fazer certas coisas, não pensar certas coisas. Por quê? Porque você se desconecta, porque você fica numa energia baixa, porque você não vibra para o sucesso. Você não vive isso. Então a mensagem que eu quero trazer hoje é uma live mais rápida. Eu tenho que ir para Lisboa com a Letícia, ela tem formação. O que eu quero deixar aqui para vocês? Programe, cuide do seu inconsciente, cuide da sua mente. Porque se você não estiver cuidando da sua mente, o seu pensamento vai viajar longe, mas totalmente longe daquilo que você quer ser. Comece a se colocar à frente do seu tempo. O que você quer fazer? Quem é a pessoa que você quer se tornar? Dá uma olhada, modula como que ela come, o que ela pensa, o que ela vive. Começa a viver parecido de acordo com as suas condições. Que aí você vai ver a sua vida começar a mudar. E as coisas vão te desanimar no caminho. Respira fundo e volta pro caminho. Todo dia de manhã vai lá e escreva no seu caderninho 1 minuto fazendo isso, 2 minutos. Mentaliza, ora. Mas não ora como um perdedor, ora como um vencedor, como quem já venceu. Isso aqui tudo programa o seu inconsciente. E o seu inconsciente reflete completamente na tua vida. É aí que você começa a atrair as coisas que você quer. Sem contar o lado, entre aspas, mágico da coisa que até a física quântica explica sobre isso. Que é o poder vibracional, o poder do pensar positivo, a lei da atração. Enfim, a Bíblia já falava sobre isso, o mundo espiritual já falava sobre isso, a ciência também fala sobre isso. Você é aquele cliente que você atrai. Você está atraindo cliente ruim é porque tem alguma coisa esquisita em você. Você está atraindo cliente bom, tem alguma coisa boa em você. E assim por diante. Você é o cliente que você atrai. E os resultados que você tem são aquilo que você começou na sua mente. Não tem como um arquiteto fazer um prédio sem antes esse prédio passar pela mente dele, transferido para o papel, para depois essa ideia ser propagada e as pessoas construírem. Primeiro vem aqui, ó. Constrói a sua mente aí. Constrói a sua ideia dentro da sua mente. Tá bom? Vamos lá, vamos finalizar aqui. Muito legal ver vocês aqui. Tem pessoas novas aqui também, muito bem-vindas. Se você não está no grupo de WhatsApp, link da bio é de graça. Eu sempre passo áudios e sacadas. E se você está no Spotify, está no link da descrição aqui, tá bom? E todo dia de manhã, 5h30 da manhã, horário de Brasília, 8h30 da manhã, horário de Portugal, a gente tem uma live como essa. E hoje à noite a gente tem live também, tá bom? Então vamos lá, fecha os seus olhos, encosta na sua cadeira, coloca os 2 pés no chão e respira fundo. 3 vezes para se conectar com o presente e acalmar a sua mente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela nossa conexão, por estarmos aqui ao vivo, em live, por estarmos aqui compartilhando do mesmo pensamento, os mesmos princípios. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, nos dê força, energia, motivação para vencermos, conquistarmos, realizarmos, fazermos aquilo que tem que ser feito. Que venhamos sempre purificar o nosso inconsciente com boas ideias e boas vibrações e que venhamos viver sempre à frente do nosso tempo. Pois essa é a chave para conseguirmos as conquistas da nossa vida. Que não venhamos deixar o medo na frente, que não venhamos deixar a incerteza na frente, que não venhamos deixar a escassez na frente. Mas que venhamos sempre colocar pensamentos positivos, ideias realizadoras na nossa frente. E que o Senhor abençoe todos os trabalhos de nossas mãos. Respira fundo. Estica seus braços, sente a energia. Fala assim, ó, vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Sempre repita isso. Sempre repita isso e viva isso daqui. Tá bom? É isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Hoje, 7 da noite, horário de Brasília, 22 horas, horário de Portugal, tem live, tem uma convidada espetacular. A gente vai falar de networking e conexão.
Um abraço, fica com Deus e tamo junto.